Vamos lá, vamos rever a lista dos livros prometidos para ler em 2024 e fazer uma nova lista, por que não? Estamos aqui para adquirir dívidas. Oi, gente, tudo bem com vocês? Não olha a bagunça aqui atrás, estamos em reforma nesta casa, quartinho de Júlia. Esse foi o ano que eu mais li na minha vida. Sem sombra de dúvidas, eu acho que eu quase vou chegar na marca de 100. E leitura não é sobre quantidade, é sobre qualidade. A gente fala isso o tempo inteiro, não é nenhum clichê qualquer. Mas fato é que esse ano eu me dediquei muito à leitura. Por diversos problemas, por diversas questões pessoais, por ter virado meu trabalho e eu consegui aproveitar excelentes leituras. E não é simplesmente que eu leio como lazer, eu leio o tempo inteiro, Então, por isso que a gente chega a essas métricas, cada cabeça funciona de um jeito. Eu vou fazer um vídeo depois de todas as leituras, porque no final eu vou comentar sobre esse vídeo. Mas esse vídeo aqui não é sobre isso, são sobre os livros que eu prometi que eu iria ler e que eu li ou não li, e as próximas promessas. É muito comum a gente fazer esse tipo de vídeo e as coisas mudarem de rumo no meio do caminho, né? Por isso que eu sempre falo, quando eu faço esse vídeo, esse é um compromisso de mim para mim mesma. Eu não prometo qual mês que eu vou ler, eu não prometo que eu vou fazer resenha de cada livro, não. É só um guia, um caminho que pode ser que eu queira seguir. E eu acho que esse foi o ano que mais funcionou comigo, né? Nos outros anos não funcionaram muito bem, não. Eu tenho alguns reacts aqui que eu fiz de vendo vídeos anteriores e que foram terríveis, de eu prometer 12, ler 3, coisas assim. E esse foi o ano que mais funcionou. Teve alguns livros que eu acabei não lendo, a gente já vai conversar sobre, mas a maioria funcionou muito bem. Eu gravei um react, mas ficou sem som. Simplesmente não pegou o som da tela do que eu tava falando. Só pegou o som do que eu falava aqui no vídeo. Da tela não pegou nada. Então eu tô regravando aqui esse vídeo, na verdade. Então, ano passado eu gravei 2 vídeos desses de promessas, né? O do final do ano, em que eu fiz o react, eu falei de 12 livros. E um no meio do ano, em que eu retomei essa lista para relembrar o que eu tinha que fazer. E que eu acrescentei mais 3 livros, né? Não contente, acrescentei mais 3 livros. Eu vou deixar os 2 aqui embaixo, mas eu fiz aqui a listinha na mão pra gente seguir. O primeiro livro que eu prometi como um extra, eu falei assim, vamos ver até onde eu consigo chegar, se eu vou mais longe e tal, foi a Bíblia. Que eu falei que eu ia ler com o professor Vitor Salles. E sim, eu acompanhei ele durante um tempo, mas eu não consegui concluir a leitura inteira. Para mim foi muito corrido ler a Bíblia em um ano. Eu achei que me atropelou demais com as outras funções e coisas que eu tenho. Eu sei que a Bíblia é uma dedicação, é uma questão de uma abnegação até espiritual que você tem que fazer, né? Se dedicar mesmo, mas acabou não funcionando para mim ler em um ano. E esse ano eu vou seguir com ele, eu espero esse ano terminar. Eu acho que cheguei a mais de um terço da Bíblia, eu acho que eu li quase todos os evangelhos, talvez tenha faltado um, li todo o Pentateuco, li todos os Salmos, enfim. E esse ano eu quero dar prosseguimento, eu não vou reler o que eu já li, vou continuar e eu espero esse ano não faltar. Mas eu não coloquei na lista de 12 nem como promessas, hein? Tô só falando aqui pra vocês. Ano passado também, eu nem falei nesse vídeo aí, eu tinha prometido também ler o catecismo inteiro. E eu passei de um terço também do catecismo, mas eu não consegui completar. É muito puxado ler os 2 de vez, porque requer uma dedicação e um estudo, né? Não é simplesmente ler, requer um estudo, você tem que tentar entender a palavra, né? E entender dentro do dogma que você segue. Então, pra mim, foi pesado. Não achei que foi fácil assim, não. Vamos aos 12 livros, né? Que depois viraram 15, porque eu acrescentei mais 3. E esse ano eu vou fazer igual. 12 vão virar 15. Então, o primeiro livro que eu tinha prometido era ler Metamorfose do Ovídio. Eu sou fã dos épicos. E eu acho que esse ano a lista deu muito certo, porque eu já fui em intenções que a gente tinha dentro dos clubes, de coisas para ler,
dentro da área de membros. Para quem não sabe, eu tenho um clube com a minha sócia Karine. Entre aqui para mais informações. E eu tenho também a área de membros aqui no canal. Eu faço várias leituras com vocês. Eu segui mais ali no Feijão com Arroz, em coisas que eu já sabia que provavelmente ia dar certo eu ler, do que colocar tantos outros livros, além dos livros dos clubes. Então, eu tentei chegar mais próximo à minha realidade. O fato é que eu li muito, muito, muito além do que eu imaginava. Eu nunca esperava ter lido tanto em minha vida. Mas foi isso. Então, Metamorfoses, eu acabei lendo 2 vezes. Eu fiz leitura e releitura esse ano. Porque eu li antes do clube para me preparar. E é um livro que você vai pegar referências inúmeras e inestimáveis e incontáveis em toda a literatura posterior. E li com o clube depois. Então, o Metamorfose de Ovidio, ó, que delícia. O outro livro que eu fiz a mesma coisa foi Eneida. Eu li com o Dossiê Intelectual, que tem no Instagram lá, eu li com ele. E depois eu li com o nosso clube. Então, eu acabei também lendo Eneida 2 vezes. Eneida é um livro que nem todo mundo gostou, né? Mas eu acho que foi... cara, você pega... Mas pensa assim, você vai pegar a fundação mítica histórica, assim, de Roma e entender a ascensão de Augusto, sabe? Como é que esse texto foi encomendado, como é que se organizou isso na história, como é que funcionava as coisas. E depois você pode acompanhar Virgílio ali com Dante na Divina Comédia. Então, para mim, fez muito sentido ler esses livros. Ano passado, a gente finalizou o clube grego lá no nosso clube de livros sobre livros. A gente fez o Mundo Grego Antigo. E a gente começou e finalizou o clube de Roma Antiga. A gente estudou muito Roma Antiga. E esses livros estavam nos nossos estudos de Roma Antiga. E é um livro básico da mitologia romana. Eneida e Metamorfose são livros básicos da mitologia romana. Foi muito importante a gente lê-los, né? E valeu muito, muito, muito a pena. E agora a gente está lá no Medieval Renascença. É isto. E aí a gente também leu o Asno de Ouro. Eu prometi que ia ler e li. É um livro importante pegar, né? É a Metamorfose de Apuleio, né? É um outro tipo de metamorfose. Aqui a gente vai pegar a história de Eros e Psique, que é uma das partes mais bonitas. Mas esta leitura não foi tão prazerosa para mim. Foi importante, né, você compreender outras religiões que aconteciam ali, rituais de iniciação, porque é um livro que vai falar sobre rituais de iniciação, e como outras mitologias que não só a romana estava agregada dentro dos cultos da Roma Antiga, né? Porque a gente vai pegar aqui mitologia egípcia no Asno de Ouro. Mas é um livro que ele não funcionou muito bem para mim pelo teor das piadas e tudo que tem. Isso não funcionou. Mas vale a pena muito ser lido. E o outro livro que eu acho que vai ganhar estandarte nos melhores leituras do ano para mim, porque foi uma leitura muito mais do que, sei lá, foi uma leitura transcendente para mim, foi Quo Vadis. Eu tenho aqui uma resenha de mais de 1 hora, em que eu vou recontando a história toda, para quem já leu e quer revisar, para quem não se importa com spoiler, para quem tá lendo e acompanhando junto e pode ir parando, porque eu falo por partes certinho, mas também que eu trouxe tudo que eu senti com a leitura, tudo que me mexeu com a leitura, né? E foi fantástico. Foi fantástico, foi uma leitura que me marcou muito esse ano e eu tô muito contente de ter feito. É uma leitura que eu tô com orgulho de ter feito, sabe? Pronto, já fomos 4 livros aqui. E aí, o outro livro que eu prometi foi Os Miseráveis, do Victor Hugo, o maior calhamaço que eu tenho na minha estante. Será? Não, talvez Em Busca do Tempo Perdido seja maior. Mas Os Miseráveis é um dos maiores calhamaços que eu tenho na minha estante e eu li Os Miseráveis. Os Miseráveis é um livro que eu dei 5 estrelas, mas eu não amei, não foi um livro favorito da minha vida e tal. Eu tive alguns desconfortos com ele, aquelas extremas coincidências, o enredo às vezes meio novela mexicana, mas eu consegui superar isso. Superar, inclusive, que as pessoas reclamam que pra mim não teve problema, que são as digressões e as descrições imensas. Mas eu consegui superar isso e entender a grandiosidade da obra quando a gente pensa ela como um documento histórico. E quando a gente pensa todo o trabalho que Victor Hugo teve ali, sabe? Então, quando eu penso na obra como um conjunto como um todo, eu dei 5 estrelas pra ela, sim, por entender sua importância, mas do ponto de vista de escrita e enredo, não é uma das coisas que mais me agrada. Você tem que aceitar que você vai encontrar coincidência demais, que vai fugir um pouco da realidade ali em alguns momentos, sem entrar na fantasia, nada disso, mas da verossimilhança, sabe?
Fica algumas coisas assim, foge da verossimilhança. Você tem que aceitar que é assim e vai. É que nem Dickens. Aceita que vai ser assim e vai. Entenda que é o estilo do autor e segue. Então, eu embarquei e fui. E aí, um outro autor que eu tava devendo muito, que eu acabei de falar dele, que é o Charles Dickens, né? Eu tinha lido até então, esse ano do Dickens, só o conto de um canção de Natal. Um conto de Natal, enfim, como vocês queiram chamar. Só até hoje, que eu amo. Eu amo aquela história. Eu não sei quantas vezes eu já li ela. Eu amo, 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 amo. E não tinha lido nada mais. E aí, eu li com o Clube Etos David Copperfield, que foi muito bom. Gostei demais. Ô, Shakira, me ajude aqui, meu amor. Eu gostei demais da leitura de David Copperfield. Foi um livro, eu não lembro se eu dei 5 estrelas, acho que eu dei 4,5 estrelas, mas eu gostei demais. E aí, com a professora Monique, eu dei prosseguimento a ler um pouco mais de Dickens, né? E eu consegui abarcar algumas outras coisas. Eu acabei lendo também Oliver Twist, que eu gostei menos do que David. Mas um livro que me surpreendeu, que eu não esperava gostar, e que eu gostei muito, foi Hard Times, que é Tempos Difíceis, né? Eu terminei de ler o livro e falei, legal. Aí eu fui falar sobre o livro e eu falei assim, cara, legal demais. Porque eu fui entendendo, quando eu fui reconstruindo nos meus próprios resumos que eu faço no final do mês, a história, a intenção e tudo na minha cabeça, o livro foi ganhando importância ali, sabe, ao vivo, durante a gravação. Porque vai discutir a questão do utilitarismo, né? Vai discutir essa questão dessa educação. E o último capítulo, que é o epílogo, meu Deus, que capítulo brilhante aquele. Mas, enfim, a gente vai discutir essa questão da formação educacional, né? E eu me identifiquei muito, porque minha primeira escola é uma escola que conseguia encarar, ver as diferenças, explorar o melhor de cada aluno, suas potencialidades. E era uma escola que eu me sentia muito abraçada. E depois eu mudei para uma escola, por intenção minha, eu que pedi. Uma escola que era uma escola formadora de pessoas que passavam no vestibular. Porque eu queria passar no vestibular para medicina. Então, eu entrei numa escola que era completamente diferente, sabe? E eu senti o baque. Porque minha cabeça funciona um pouquinho diferente, gente, das pessoas. Então, a cabeça de todo mundo funciona diferente um do outro, né? Mas a minha, realmente, ela tem umas coisas assim. E eu preciso extravasar outras potencialidades que eu tenho dentro de mim, de criatividade, de arte e tudo. E que eu não literatura. E que eu não consegui fazer isso nem nessa última escola e nem na universidade, né? Foi uma coisa que assim, me cortou tudo e fez parte daquilo. E hoje eu busco correr atrás dessas coisas que ficaram aqui guardadas dentro de mim, que eu quero explorar, quero pôr pra fora, sabe? Dos meus múltiplos interesses, enfim. Eu sou uma pessoa que eu tenho múltiplos interesses em várias áreas e eu tinha que seguir aquela coisa ali. Isso me frustrando, me tornando um adulto frustrado em relação às minhas potencialidades que foram um pouco exploradas, né? E faz parte da formação que a gente tem hoje em dia. Mas enfim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 6 que eu falei agora, os 6 eu li, hein? E aí eu falei também de Paraíso Perdido, eu até falei, se eu conseguir começar, tá valendo. Mas eu acabei começando imediatamente o livro, logo depois do vídeo, e entrou na minha área de mimos. Foi a minha primeira leitura da área de mimos e foi um desafio muito grande, que foi Paraíso Perdido, do John Milton. Foi, sim, o livro mais difícil que eu li da minha vida, muito mais difícil que Fausto Goethe. Quem é Fausto Goethe perto de Paraíso Perdido? Para mim foi muito mais difícil ler Paraíso Perdido, e foi um desafio pessoal muito grande, porque eu fiz uma área de membros para leitura de livros difíceis. Você não sabe o que eu tô falando, tem ali um Seja Membro. Esse desafio comigo, né? E acompanhar a leitura com um monte de pessoas. E foi muito gratificante. Foi muito gratificante porque eu acho que eu me dediquei mesmo, vesti a camisa do livro. A gente fez até algumas leituras extras. Eu parei para estudar muito Gênesis. E a gente fez um estudo assim bem completo de Gênesis, pelo menos até o capítulo 11 ali. E a gente também fez um estudo bem amplo assim de Otelo, porque o Iago é o Satã do Milton do Shakespeare, né? Então foi muito gratificante. E o feedback do pessoal e a participação do pessoal também foi muito além do que eu esperava. E foi muito bom, foi muito bom. O feedback deles foi muito bom com a matéria que eu criei, com a matéria que eu fiz. E eu fiquei muito contente com essa leitura. E aí, não contente de ter lido Paraíso Perdido, eu li a continuação, que vai falar sobre a tentação de Cristo no deserto, que foi Paraíso Reconquistado, do Milton. E a gente leu de base Prometeu Acorrentado para esse livro também. E a gente leu um conto do Dostô, que é O Grande Inquisidor. Foi muito bom também essa leitura de Paraíso Reconquistado. Então, me animei.
E aí eu falei sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, que era uma releitura que eu queria fazer. Acabei não fazendo, mas calma. Aqui vai ser minha primeira falha. Ó, além da Bíblia, né, que eu falei que não foi tudo, mas era um extra. Minha primeira falha aqui foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por quê? Porque eu tava tendo uma ideia nessa época de fazer um estudo de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí, depois a gente resolveu montar um clube para estudar Memórias Póstumas de Brás Cubas. E a gente leu uma obra dele, que eu já vou falar qual foi antes. A gente tá lendo a biografia. E a gente tá lendo as obras que inspiraram ou são referenciadas dentro de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí o calendário sobrou que esse livro é o último. E ficou para o ano que vem, início do ano que vem agora. Então, por isso que eu não li, por causa do calendário. A gente deu preferência a ler essas obras antes, né, pra gente entrar com tudo em Memórias Póstumas. Então, foi por isso, eu tenho uma excelentíssima justificativa para não ter conseguido ler esse livro. E aí, eu prometi também que eu ia ler As Opiniões e Aventuras do Cavaleiro Tristram Shandy, que é um dos livros que fazem parte, constitui, né, esse background para Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí a gente leu já Cândido, O Otimismo do Voltaire. Estamos lendo Tristram Shandy, então eu não acabei, mas eu estou em 50%. Vou considerar como válido aqui, porque eu estou em 50% do livro e estou fazendo a leitura. E a gente vai concluir. Então eu vou considerar como válido. E a gente vai ler depois Viagem ao Redor do Meu Quarto, que vão ser os 3 livros que a gente vai pegar de base para entrar em Memórias Póstumas. Mas considerando que valeu, hein? Aliás, esse livro, ele rompe qualquer ideia de estrutura de narrativa de romance. Ele é muito engraçado, muito prolixo, muito labiríntico. E ele vai ter uma discussão lá sobre distensão do tempo que eu tô amando. Amando, amando, amando. Aí aqui vem 2 falhas, 3 falhas consecutivas, assim, que é falha mesmo. Falha mesmo. A República de Platão. Eu li muito, ó. Eu li uns 4 diálogos de Platão em 2023, porque eu tô fazendo curso de filosofia. Eu faço alguns cursos. Curso de teatro grego, que em material e em aula ele já acabou, mas ficam 2 anos aí pra gente prosseguir, terminar a leitura, e que eu consegui ler já bastante coisa. Falta ainda acabar, mas eu acho que eu já passei da metade de todas as obras do teatro grego, fazendo as aulas e lendo, enfim. Que eu vou continuar em 2025. A leitura da Bíblia Católica, que eu vou continuar em 2025. O curso de filosofia do professor Guilherme Freire, que eu vou continuar em 2025. E acabou que eu prometi que eu ia pegar Platão, mas eu acabei focando muito em Santo Agostinho. Não me arrependo de forma nenhuma, mas por isso eu tive que fazer essa troca. Eu li a biografia de Santo Agostinho, eu li Confissões, eu vi as aulas do professor Guilherme. Então acabou que esse ano meu foco virou mais para isso e eu dei uma pulada, né, na cronologia, porque eu não prossegui com todos os diálogos de Platão, só tinha lido 4 no passado e pulei a República, que era a minha promessa para esse ano. Mas vai ter que acontecer em 2025, eu vou explicar para vocês já o porquê. Pois bem, essa foi falha mesmo. E aí eu falei que eu ia ler 3 Grinéus com a Tati Feltrin. Acabou que eu abandonei o clube de leitura de Tati Feltrin. Eu não dei conta. Isso que tá, se abraça um monte de coisa, né? Eu não dei conta de prosseguir no clube de leitura dela. Eu parei em Os Miseráveis, que eu acho que foi o 2º livro, e eu não consegui continuar. Uma pena, porque o material da Tati, o pouco que eu pude ver e participar é muito bom. E o que a gente já acompanha nela aqui no canal é a referência, pelo menos digital, pro mundo do YouTube, né? Mas não deu. E eu não vou botar 3 Grinéus pro ano que vem, porque é um livro pouco conhecido dela. Eu nunca tinha ouvido falar antes da Tati Feltrin falar. E eu tenho muitos outros livros da Virgínia que eu preciso ler, né? Minha dívida com a Virgínia tá grande. Bem grande. E aí teve um que eu falei bonitão, que foi 50 Contos de Machado de Assis. Esse livrinho aqui, ó. Ai, tô aqui. Eu falei que eu ia terminar. Eu tinha lido 8 contos, eu falei que eu ia terminar, deu 50. Mentira, eu li só mais 2. Então agora eu li 10 contos. Mas foi isso. Não consegui. Não rolou, não consegui, faz parte. Pois bem, e não vou colocar ele de novo, porque é o 3º ano consecutivo que eu boto ele, que eu falo. Então eu não quero ler esse livro agora, gente. Não adianta. Aí teve aquele outro vídeo, né, que eu falei pra vocês, que eu coloquei 3, mas na verdade eu coloquei 4. Eu coloquei 4. Um Grande Desafio e 3 livros aqui. A Bio de Dostô, que eu queria dar continuidade, chegar até a página 200 e alguma coisa, que eu prometi lá, nem peguei.
Esse foi o livro do meio do ano, né, que eu acrescentei. Mas enfim, a Bíblia do Dostô segue aí. Era aquele volume único, né, que condensa os 5 volumes. Vamos ver, do Joseph Frank. Vamos ver se ano que vem eu continuo ela pra prosseguir com o projeto Dostô. O Carta do Diabo e Seu Aprendiz, que eu li com Litera Lewis. E eu acho que as meninas não vão seguir. Eu fiquei triste, que eu acho que elas não vão seguir. Elas não comentaram mais nada. Mas o pouco que eu pude participar, eu acabei lendo essa e Cartas para Malco, não. E O Grande Divórcio. Acabei lendo esse e O Grande Divórcio, dos 4 livros que ela ia ler. Então eu consegui ler um dos que eu prometi. E foi legal, foi legal. Mas eu confesso que quando eu emendei Carta do Diabo e Seu Aprendiz e O Grande Divórcio eu não gostei tanto. Por algumas questões ali. E me deu uma ressaca de C.S. Lewis. Mas eu vou voltar. C.S. Lewis vai voltar em algum momento. Né? Vai voltar. E eu prometi Dom Casmurro, que foi uma das leituras que a gente fez no nosso clube. E eu li. Então, assim, gente. Né? Tá rolando. E eu prometi que eu ia tentar chegar o mais longe possível na saga do Tempo e Vento, do Érico Veríssimo. Né? São 7 livros da saga. E eu li os 7. Tá, meu amigo? Li os 7 livros com a Monique. Amei. Eu vou fazer um próximo vídeo aí sobre essa saga. Nossa, que delícia. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que negócio perfeito. Não só, como eu comentei no último vídeo, em relação a enredo e tudo, mas a técnica literária. Porque para construir um romance, aquela saga define o que é um romance. Né? Vários personagens centrais, em que paralelamente acontecem várias coisas e você tem que dar substância àquilo tudo ali. Então, enfim. Então, assim, ó. Dos 12, 15, 16 contando com a saga, não rolou 1, 2, 3, 4. Olha só, 12 foram. Vamos para a segunda parte agora do vídeo, que são os 12 livros para 2025, que eu transformei em 15 no meio da gravação aqui com vocês. Quero continuar na filosofia, então sim, vamos ter que retomar a leitura de Platão. Eu vou ter que ler a República, porque vai fazer parte do meu TCC, então a República está incluso, meu amigo, não tem jeito, não tem para onde eu fugir. Então, a República está incluso. Eu gosto muito de textos antigos, clássicos, gosto de épicos. E a Divina Comédia vai ter que rolar 2 leituras. A primeira eu já comecei, eu estou no Inferno, canto 24. São 34 do Inferno, 33 do Purgatório e 33 do Paraíso. E eu quero ler 2 vezes. Vai estar no nosso clube e é um grande épico. Então, eu tenho sim que marcar aqui, cobrar e fazer essa leitura. Eu acho que eu vou fazer que nem como eu fiz com Metamorfoses e Eneida, que eu acabei lendo 2 vezes, uma antes do clube e outra com o clube. Então, a Divina Comédia está marcada aqui. Se eu não me engano, a Divina Comédia está no meu livro de 40 dos 40, né? Então, já entra aqui na cota dos 40 antes do 40. E, como você sabe, amo mesmo épico. Vai ter mais um que vai ter que entrar, que vai ser os Lusíadas. A gente vai ter um clube em Portugal, em que a gente vai começar do épico e vai para a literatura contemporânea. Então, os Lusíadas vai entrar, sim, na minha leitura, na minha lista. Estou marcando ele aqui. Vai acontecer esse ano, 2025. Ó, pai, já falei quantos? 3, né? A República, a Divina Comédia e os Lusíadas. Esses eu juro que eu acho que não tem erro. Não tem erro. Tem mais alguns que eu acho que não tem erro também aqui. Mas, ok, vamos lá. Decamerão. Gente, eu tenho um apego a texto clássico. Não tenho um apego a texto clássico, né? Não é simplesmente literatura clássica, é o texto clássico, clássico mesmo. Então, Decamerão, eu quero fazer a leitura completa. Eu já comecei essa leitura completa, na verdade, pra ser bem sincera, porque faz parte do nosso clube Medieval Renascença. E eu estou na 8ª história da primeira jornada, se eu não me engano. São 10 jornadas. Cada jornada tem 10 histórias e uma despedida. Então, eu já comecei, tô no iniciozinho. Então, tem grande chance de eu completar.
grandes chances de eu completá-lo. E agora, indo para minha área de membros, tem um livro que vai entrar na minha área de membros e que eu acho que o risco de eu não lê-lo é muito baixo, muito baixo. Eu já li alguns livros desse autor. Estamos falando, meu amigo, de uma escalada grande, de uma grande montanha, uma montanha, não qualquer montanha, mas é uma montanha mágica. E a gente vai fazer um mergulho filosófico gigantesco. Então, eu quero ler a Montanha Mágica do Thomas Mann. Eu já li dele o Buddenbrook, já li Mário Mágico e já li Dr. Fausto. Então, vamos pro... tem mais algum que eu li dele? Não, acho mesmo. Vamos pro meu quarto Mann, que vai ser esse ano. E vamos ler a Montanha Mágica. Mann sempre é caspicioso, requer uma atenção, requer uma dedicação, mas vai dar certo. Seguindo na minha lista de 40 antes dos 40, eu quero ler O Vento Levou. Sim, eu quero ler O Vento Levou. Quero muito ler O Vento Levou. E esse ano vai ter que sair O Vento Levou. Vai ter que sair. Eu quase comecei essa semana, inclusive. Mas não deu. Começou a embolar as coisas aqui. Altas expectativas para essa leitura. Altas. Eu já vi o filme umas 2 vezes. Mas eu vi muito nova, então já não lembro de muita coisa. E agora eu vou ler a obra, né? O que torna tudo muito diferente. Como eu comentei com vocês ao longo do vídeo, eu vou botar mais um Dickens aqui. Eu acho que eu vou ler 2 Dickens esse ano, mas eu vou colocar uma aqui que é Grandes Esperanças. Então, Grandes Esperanças vai entrar. E eu acho que eu vou ter lido algumas das principais obras, né? Vou começar a ter algum repertório de Dickens mesmo, para poder conhecer melhor o autor a partir dessas leituras, né? Como eu falei para vocês, eu li já... esse ano eu consegui me dedicar um pouco mais, ler alguns. E ano que vem eu quero pelo menos ler 2. E Grandes Esperanças eu vou marcar aqui como uma leitura pra gente fazer. Seguindo meu projeto Lendo Autores, eu quero muito fazer minha releitura de Crime e Castigo. Eu comecei essa releitura em 2023 e não finalizei. Então eu quero voltar à releitura de Crime e Castigo. Eu tô lendo, estou agora, O Idiota, né, dele. E eu acho que esse ano também eu quero pegar Os Demônios e dar um segmento na biografia. Mas não vou fazer essas promessas, não. O que eu vou tentar prometer aqui é minha releitura de Crime e Castigo. Porque eu cheguei em 60% da releitura e não terminei. Então eu preciso voltar, retomar essa leitura e seguir adiante com ela. E ela tá impregnada na minha cabeça, eu lembro tudo, gente. É um negócio muito louco. E seguindo meus projetos lendo autores, né, eu falei de Tolkien e eu quero ler os 3 tomos de Senhor dos Anéis. Ele tanto tá nos meus livros de 40 antes do 40. Eu já comecei essa leitura há muito tempo atrás, li só a primeira parte, que é a Sociedade do Anel, e as outras 2 eu não li. E eu vou retomar, né? Esse ano eu li o Hobbit, eu li a biografia de Tolkien em 2024. A biografia de Tolkien abriu portas assim pra gente, pra eu querer ler tudo sobre ele. Acabei lendo Beowulf também, que faz parte muito do universo do Tolkien, né? Mas eu quero prosseguir nesse projeto, finalizando o ano que vem Senhor dos Anéis, as 3 partes. Então, oremos que vai dar certo. E eu quero incluir uma nova autora, como eu falei pra vocês, esse projeto Lendo Autores, que é a Virginia. Então, eu quero ler mais um livro dela para poder vir com vocês com esse projeto, que eu acho que eu vou pôr Orlando, gente. Se eu mudar no meio do caminho para as ondas ou ao farol, vocês não vão se importar não, né? Mas vai ter que acontecer com dela. Ou Orlando, ou as ondas, ou o farol. Um desses eu vou ter que ler. Um desses. Eu tô botando aqui Orlando. Mas pode ser que seja outros aqui. Veremos. E eu comentei que eu quero, esse ano, ler mais livros contemporâneos. Eu quero ler um pouco mais de livros contemporâneos. Sim, não jamais abandonar os clássicos, já falei com vocês, mas eu quero ler mais. Então, um deles é a Casa dos Espíritos, Casa dos Espíritos da Isabel Allende. Esse livro tá também na minha lista de 40 antes dos 40. Eu nunca tive muito interesse na obra da Isabel Allende, não. Não sei, pode ser que me desperte alguma coisa, mas a Casa dos Espíritos eu quero ler. Porque esse livro já tá entrando na faixa dos clássicos. Olha eu dando uma roubadinha, o contemporâneo tá virando clássico, mas já tá entrando. E eu tenho muito interesse em conhecer a escrita dela. Eu não sou muito fã do realismo fantástico, realismo mágico.
Não sou muito fã, geralmente eu não gosto. São raras as vezes que eu acho que a execução cai bem. Mas eu quero me arriscar nesse, eu quero ver. Veremos. Seguindo para a literatura contemporânea, eu quero ler O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe. Eu nunca li nada do Walter Hugo Mãe e eu quero ler. Tipo, não dá mais para enrolar, não dá mais para deixar, vai ter que acontecer. E um outro também contemporâneo que eu quero ler é do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Esse livro acho que é obrigatório no repertório de qualquer leitor. Não, eu odeio falar essas coisas que é obrigatório, né? Mas tem coisas que são obrigatórias mesmo. Mas é isso, entendeu? É obrigatório. E eu não li ainda, tá? Então não li ainda. E vou colocar aqui na lista. Vamos que vamos. E aí, dois aqui, eu tô com muito medo de colocar na lista. Muito medo. Mas eu vou colocar. Um é um livro que reeditaram agora. Eu e a Rafa, a gente tava de olho na reedição. E eu tenho ele há muito tempo. Que é Graça Infinita, do Wallace. Gente, esse livro é uma distopia muito doida. A capa dele já assusta. Eu quero muito ler esse livro. Eu tenho muita curiosidade em ler esse livro. Muita curiosidade. Ele fica olhando pra mim o dia todo ali. Acredito, eu fico o dia todo ali olhando pra mim. Então eu preciso ler esse livro. Eu já botei até no Kindle. Comprei até no Kindle pra ler. E ainda não peguei. Não tive coragem. Mas eu quero que aconteça. Sonhemos que aconteça. E aí o último é um livro de uma autora estadunidense que eu nunca tinha ouvido falar e que eu ganhei do pessoal, aquele grupo Euterpe que dava, que ninguém sabe qual é esse grupo e que dão livros estimulando canais, sabe? E eu quero muito ler esse livro. É da Carson McCullers, O Coração é um Caçador Solitário. Eu amo esse título. O Coração é um Caçador Solitário. Eu amo esse título. Só o título do livro me faz querer ler ele. Sim, ler a sinopse. E eu vou fazer isso. Eu tenho alguns livros que eu faço isso. Eu leio sem nem ver a sinopse. Só pra sentir. Não quero saber de nada. Não me conte nada. Eu quero só ler. E esse vai ser um desses livros. Então é isso, gente. Acho que acabamos aqui. Foram 15 livros, né? Se eu não me engano. Deixa eu contar aqui pra ver se eu não errei. Faltou nenhum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso mesmo, 15 livros. Vamos ver. Esse ano eu acho que eu quase cheguei à métrica dos 100 livros lidos. E eu vou fazer aquele vídeo resumão inteiro de todos os livros que eu li, de todos que eu fiz no passado. É um livro para quem tem paciência, para quem não tá buscando mensagens curtas e vídeos curtos, que seja coisa de outra rede, né? E todo mundo que pegou aquele... Todo mundo não. Os comentários que eu recebi daquele vídeo, eu falei assim, meu Deus, eu vi 1h e tanto de vídeo e eu não quis nem ver. Mas o vídeo começou, quando eu olhei já tinha acabado e eu queria mais. Então minha ideia é fazer igual esse ano, porque foi muito bom em fazer, revisitar todos os livros que eu li. Como foi... como para vocês também, parece que a experiência foi boa em fazer, acrescentar a lista de vocês, em fazer as correlações que eu acabei fazendo, porque todos os livros, todos não, mas a maioria deles tinha um porquê e tinha um desencadeamento em que a gente conseguia unir em grupos. Então foi bem interessante. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal.